Olá, graça e paz, seja bem-vinda a mais uma aula aqui da nossa mentoria Bem Casadas. E na aula de hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. Isso mesmo, gente, mas hoje a gente vai pegar um pouquinho mais pesado e nós vamos falar sobre alguns relacionamentos e relacionamento abusivo, tá? Então, na aula de hoje a gente vai precisar de muita calma, muita atenção. E eu peço que você se atente, pegue papel, caneta, não deixe nada, tá, gente? Nada passar desapercebido. Mas que você possa entender, tá? Eu preciso que você entenda que existem relacionamentos que podem ferir muitas de nós. E lembra quando eu expliquei para vocês, gente? A nossa visão de amor, ela é construída lá na nossa infância. A visão de amor, a visão de bons relacionamentos que a gente tem, ela vem lá da infância. Quando o nosso pai, nossa mãe se envolvia, né? Ou um parente bem próximo que cuidava da gente, que se amava. Agora, se nós viemos de uma família aonde a nossa identidade ela foi alterada, lembra, gente? Lá atrás, uma das primeiras aulas, que é a identidade forjada, identidade fundamental, lembra? Nessa identidade, quando ela é forjada num ambiente caótico, a visão de amor que a gente tem é muito corrompida. E muitas vezes nós nos envolvemos em relacionamentos abusivos e não nos damos conta de que estamos nesse tipo de relacionamento, porque faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história. Então, para a gente fica muito difícil a gente separar o que é um relacionamento abusivo daquilo que é um relacionamento normal. Porque muitas vezes, muitas mulheres, gente, elas estão vivendo num caso de relacionamento abusivo e elas não dão conta, porque a visão de amor dessa mulher, ela é corrompida. E eu preciso que você entenda nessa noite, porque talvez seja o seu caso que está aqui. Mas talvez seja o caso de alguma amiga que você conhece e que também você às vezes julga e fala, nossa, a fulana parece que é cega, parece que não enxerga. É porque realmente a visão de mundo dela foi corrompida lá atrás. Então é necessário abrir a mente e pedir ao Espírito Santo que conduza a nossa vida, que conduza vamos falar assim, a interpretação que a gente tem desse novo mundo, para que a gente possa ser liberta desse tipo de relacionamento, tá, gente? Então eu vou falar algumas coisas aqui para vocês, que são coisas graves, coisas sérias, e eu preciso que vocês se atentem. Principalmente, é o mês das mulheres, né? Dia 8 aqui foi o Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher. Nós temos aí várias conquistas, nós temos aí, né, gente? Nossa, é tanto apoio que a gente tem, é tanto crescimento que nós mulheres temos. E é maravilhoso isso, mas existe uma conquista que nós ainda precisamos ter, nós precisamos alcançar, que é essa libertação sentimental. É um aprisionamento que a gente vive nos dias atuais mais do que nunca. Eu nunca vi pessoas tão... como que eu falo, gente? Eu falo que alienadas a uns relacionamentos, sabe, gente, que não são saudáveis. Então a gente precisa, principalmente no nosso meio cristão, aonde, viver um relacionamento abusivo, não, é porque foi escolha sua, porque você se casou, agora você tem que aguentar. Então, quero que hoje o que eu vou fazer aqui, gente, é aumentar o seu nível de consciência, ou de repente gerar algum que você ainda não tem consciência. E isso pode, de repente, chocar você, mas é a realidade e eu quero que você entenda a partir de hoje, tá? Em nome de Jesus. Então, vamos ali que eu vou falar um pouquinho para vocês, tá? Só um minutinho. Relacionamentos, gente, são parte fundamental da vida, mas nem todos são saudáveis. Muitas pessoas sofrem em relacionamentos abusivos sem perceber, especialmente quando estão envolvidas com indivíduos que têm um comportamento narcisista. Neste estudo, nós vamos compreender o que é um relacionamento abusivo, o que é um relacionamento com um narcisista
E como se manifesta? E é mais importante, como buscar libertação através da palavra de Deus, tá? Então vamos lá, o que é um relacionamento abusivo? Um relacionamento abusivo, gente, é aquele que é um padrão de controle, manipulação, medo, desvalorização. Ele pode ocorrer de diversas formas, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Abuso emocional, abuso físico, abuso financeiro e abuso espiritual, tá? Então, um relacionamento abusivo é um relacionamento onde ele é o quê? Controlado. Ele é manipulado por controle, a pessoa tem mania de controle, tá? Mais o que eu vou te falar? Ele tem um padrão, tá? De manipulação, ele manipula você, ele te coloca medo, ele te desvaloriza, tá? E é terrível, gente, é terrível. Vamos lá. Abuso emocional. Vou falar dos 3, tá? Ou dos 4. Abuso emocional. Ele vem através de quê, gente? Manipulação, humilhação e isolamento. Isso aqui são características, assim, padrão, tá, gente? De todas as pessoas que vivem em relacionamento abusivo, ela tem esse padrão aqui, tá? Que vive debaixo de manipulação, de humilhação e isolamento. A primeira coisa que o abusador faz, como eu estou ministrando para mulheres, eu vou ser muito direta para falar, né, do homem, que o homem faz com a mulher. Mas não, gente, vamos falar assim, desmitifica o seguinte, que é só homem que tem esse relacionamento abusivo. Não, tá? Que tem esse comportamento abusivo. Muitas mulheres também têm esse padrão de comportamento abusivo. E talvez você que está aqui pode ser uma delas. Então você precisa ser liberta também para que você dê vida a outras pessoas. Amém? Então vamos lá. A primeira coisa que o homem faz, gente, é isolar você, tá? Ele isola você da sua família, ele não quer que você esteja tanto com a sua família, ele critica a sua família, porque você estando longe da sua família, é muito mais fácil dele manipular você. Então ele manipula você falando mal, olha, a sua mãe é assim, eu não quero a sua mãe aqui. Ah, porque o seu irmão é assim, eu não quero o seu irmão aqui. Ah, você vai fazer o que na sua mãe? Então ele começa a te manipular, para quê? Falando mal. E você começa a cair naquela lábia, porque você ama a pessoa. A visão de mundo que você tem é essa, eu me casei, sou eu e meu marido agora, não é errado. Porém, você precisa se atentar a isso. Se você está vivendo num quadro de isolamento, onde você não tem mais a sua família perto de você, onde você não tem amigos, aonde o seu marido não pode ver você conversando com ninguém. Ah, não, conversa, com quem você está conversando? Com quem que você está falando? Isso já é um abuso, tá? E tá dentro desse quadro aí de isolamento. Ele quer que você se isole. Ele quer você só pra ele. Porque lembra que eu falei? É um padrão de controle. Ele quer controlar você, controlar a sua vida. Gente, preste atenção que muitos cristãos confundem. Quando você se casa, você se transforma em uma só carne. Uma só carne, mas perante Deus você ainda é indivíduo, você ainda tem suas vontades, você tem as suas paixões, você tem os desejos, seus sonhos, seus projetos, você ainda é um indivíduo, você é uma pessoa. Só que uma pessoa que está comprometida com o outro, que a sua vida está atrelada à vida do outro. Então você não vive como mais uma pessoa sozinha. Mas você vai viver como alguém que compartilha algo com outra pessoa, como alguém que vai acrescentar algo na vida de outra pessoa. Mas você não deixou de ser gente. Você não deixou de querer algo, de sonhar, de desejar alguma coisa. Então, quando você está vivendo num quadro de relacionamento abusivo, essas coisas são tiradas de você, tá? Então, a primeira coisa, isolamento. A segunda, humilhações constantes. Isso é abuso emocional. Emocional, humilhação, falar que você tá gorda, falar que você tá feia, falar que você não era assim, falar que lá na rua ele poderia pegar outra mulher melhor. Esses tipos de coisas que vão te ferindo, falar que você é burra, são várias. Eu tô dando alguns exemplos aqui, tá? Mas essa depreciação da mulher, quando o homem faz isso, no intuito de humilhar, no intuito de ferir, ele já está cometendo um abuso emocional, tá? Então a gente precisa tomar cuidado. A manipulação, a chantagem, tá? E uma das coisas, gente, uma das coisas que eu fico mais chateada é que muitos homens, eles cometem uma coisa que a gente chama de gaslight. O que é o gaslight, gente?
nada mais é de que ele achar dele tentar colocar você como louca na história. Muitos homens fazem isso. Então, vigia, porque muitos homens fazem isso. Tem até um filme antigo, gente, que chama Gaslight, que mostra claramente. Depois, se você pesquisar e conseguir assistir, manda pra gente aí também. Ele mostra o padrão de comportamento. É aquela pessoa, nesse filme, vou falar do filme para vocês entenderem. Nesse filme, o homem realmente, ele é aquele homem que traía. E normalmente ele é feito por narcisista, tá, gente? Narcisista que tem muito esse padrão aí. Mas antes de entrar, porque também encaixa dentro de abuso emocional, e tem pessoas que não são narcisistas, mas tem alguns traços narcisistas, tá? Então, a pessoa começa a te colocar como louco. Vou te dar um exemplo. Você vai lá, apaga o fogo do fogão. E aí, do nada, a pessoa liga e você volta lá e você fala, gente, eu tenho certeza que eu apaguei esse fogo. E aí o cara fala pra você, não, você não apagou não, você tá doida. E você, não, eu apaguei, eu tenho certeza que eu apaguei. Mas você vai lá e apaga de novo. E aí tá, você vai pro banheiro, toma banho, apaga a luz. De repente ele vai lá e acende a luz e fala que você não apagou. Ele realmente tenta colocar você como louca. Por quê? Pra você não ver os defeitos dele. Pra você não ver, porque vou te dar um exemplo. Quando ele te trair, ele vai falar que você tá louca. Você tá doida, isso é coisa da sua cabeça, minha filha. Você pode ver ele que ele vai falar que você tá louca. Por que ele vai falar isso com você? E ele já deixou os sinais ali. Você lembra que você deixou o fogão, que se direto você deixa o fogão ligado? Você lembra que você fala que apaga a luz e a luz tá sempre acesa? Você lembra? Você pega a roupa da pessoa, guarda no cabide. E aí ele fala, cadê minha roupa? E você fala, tá no cabide. Você procura. Ô, gente, presta atenção. Aonde que uma mulher procura uma coisa e não acha? A gente acha em qualquer lugar. Então, ele vai lá e fala, cadê? E você fala, gente, eu tenho certeza que eu coloquei aqui. Ele fala, você sumiu com a minha roupa, eu tô te falando. E você fala, não sumi, olha a roupa aí. Então, isso, gente, é uma postura, tá? Já abusiva. Mas tá dentro desse padrão que a gente chama aí de gaslight, que é realmente oprimir a vítima até a vítima pensar que ela está doida. Está doida, tá? Quem puder, assista esse filme. Porque realmente é forte, tá? Então, vamos lá. Abuso financeiro, ou abuso físico. Ele é caracterizado por agressões, intimidações e realmente ameaças, tá? Quando você é ameaçada, já é considerada um abuso, tá? Um abuso emocional e também pode ser físico, porque preste atenção, tem gente que faz a ameaça te tocando, pega no braço e vai falar, não faz isso, eu tô te avisando, eu tô falando com você, pega no rosto da pessoa e começa a falar, eu tô te falando. Essa ameaça já é uma agressão, já é um abuso físico, tá? E nós precisamos tomar conta disso. Meninas, preste bem atenção. Bateu uma vez em você. Bateu uma vez em você. E você perdoou e você não tomou uma atitude, você está abrindo margem para que essa pessoa faça novamente. É claro, lógico e evidente que existem várias situações. Existem aquelas situações onde ambos se agridem, tá? E muitas vezes você não consegue controlar o seu emocional e você parte para agressão. Então, às vezes, o homem, para se defender, acaba batendo na mulher, tá, gente? E, tipo assim, não que eu concorde, mas para você entender. Porque às vezes você já caiu na mão aí com seu marido e aconteceu uma situação, gente, você partiu para cima dele, vou dar um exemplo aqui, ele te deu um tapa na cara para te aquietar porque você tava batendo nele. Outra coisa é ele te encher de porrada. Você desculpa a palavra, mas eu tenho que falar claramente para vocês entenderem, tá? Você tava fazendo alguma coisa e ele te encheu de porrada. Uma coisa, gente, é você estar brincando, vocês, né, marido e mulher brinca demais, a gente brinca, tem casal que brinca. Você tá ali brincando e a pessoa vai lá e te dá um tapa, te bate de uma maneira que te prejudica, isso não é legal. Isso também já é um abuso físico, já é um tipo de violência, tá, gente? Então, violência, eu vou pegar um pouquinho, vou entrar mais nesse assunto aqui para baixo, mas vamos só pra gente passar aqui padrão, tá? Abuso financeiro é quando ele tem um controle absoluto de todos os recursos financeiros da casa. Às vezes não é o seu, mas só dele ter o controle de tudo, tá? Ele tem o controle do dele e do seu.
Ele que governa como que vai gastar o seu dinheiro, o que que faz com o seu dinheiro, é ele que manda. Não é você. Você tem que pedir para ele, eu posso comprar isso para mim? Olha, eu posso fazer aquilo? Se você vive debaixo de um controle financeiro, você também está vivendo debaixo de um abuso financeiro. Então você precisa se resguardar, tá? Aquela pessoa que, o marido que controla tudo, não, eu tenho que perguntar pro meu marido. Se você é daquelas que você tem que comprar uma roupa e levar escondida para casa, abuso financeiro. Se você é daquela que você tem que comer um lanchinho escondida, abuso financeiro. Se você é daquela que tem que comer um lanchinho escondido porque senão ele vai falar que você tá gorda, que você vai engordar, abuso emocional, tá? Então existem vários tipos de abuso. Agora vamos lá, abuso espiritual. É a distorção da fé para justificar o abuso. Num relacionamento principalmente cristão, acontece muito isso aqui, abuso espiritual. É aquele homem que ele vai usar aquela palavra, mulher, você tem que ser submissa ao seu marido, tá? A Bíblia vai falar que se você não submeter a mim, você não é uma mulher sábia. E aí o que acontece? Eles usam a palavra em prol de si mesmo, para benefício próprio. Entende? Não, a mulher sábia tem que edificar a casa, tá? Você não tá edificando, não. Outra coisa que costuma muito acontecer, olha, seu corpo não é mais seu, não. Esse corpo é meu. Preste bem atenção, eu vou falar muito sério sobre isso. Lembra que eu falei que você é indivíduo? Você é indivíduo. O corpo é seu, sim. A Bíblia vai dizer que se você ler e interpretar ali, gente, tudo que está dizendo em Coríntios, fala, mulher e homem, não se privem um ao outro. Não se privar. Tá falando para vocês não deixarem de ter relações, a não ser por motivo de oração. Para quê? Para que Satanás não vos tente. Aí fala, agora vocês são uma só carne. Ou seja, o corpo do marido, ele não pertence mais ao marido, e sim à esposa, e vice-versa. Ali está falando da importância de vocês dois estarem juntos. Mas não está falando que a mulher é um objeto na mão do homem para o homem fazer o que ele quiser. Assim como o corpo do homem é um objeto para a mulher fazer o que quiser. A gente precisa lembrar que nós somos templo do Espírito Santo e que todas as vezes que seu marido, ele tenta fazer alguma coisa com você, ele te obriga a ter relações com ele está profanando o templo do Espírito Santo. E isso é muito sério. E muitas pessoas não falam, muitas igrejas não falam. E eu vou falar uma coisa para vocês, e eu falo e não tô nem aí, sabe por quê? Porque muitas mulheres precisam ser libertas, e a mulher fica culpada. Eu atendo muitas mulheres aqui que têm culpa. Você mesmo que está assistindo agora, você já passou por isso, eu tenho certeza que a maioria aqui já passou por isso. O corpo não é seu, o corpo é meu. Ou seja, eu vou usar na hora que eu quiser. Não, você não é objeto. Você é filha amada do Pai, seu corpo é templo do Espírito Santo. E o homem que não entender isso, ele não é digno de você. Ele não é merecedor de você. Amém? Entenda isso, em nome de Jesus. Tá? Então, o abuso espiritual, gente, ele distorce a fé para justificar o abuso. Então ele vai falar, não, é Deus que está falando, é a Bíblia. Você não lê a Bíblia não, minha filha? Você tem que ler a Bíblia. E ele vai aprontar. Gente, eu falo assim, que a pior situação de se viver num relacionamento abusivo é quando você é cristão. Por quê? Porque você vai conversar com o seu pastor e com o seu pastor ele vai falar, não, ele vai mudar, vamos orar que ele vai mudar. Querida, deixa eu te falar uma coisa, porrada na cara, você não tem que ficar aguentando não, muda, deixa ele mudar longe de você. Você tem que sair correndo de um indivíduo desse, tá? Eu sempre falo o seguinte, eu sou pastora e eu falo o seguinte, você fez um voto que você vai ficar com esse cara até que a morte o separe, não é até ele te matar. Você não precisa morrer para que esse homem tenha a vida dele, pelo contrário, você precisa ter vida. Você acha que o quê? Você é filha de um pai amoroso, de um pai que enviou o seu único filho por amor de você, para você sofrer na mão de um ser humano? Você acha que isso é de Deus? O que você acha pior? Você se separar? Ou você ficar aí vivendo violência, agressão, trazendo outra distorção para os seus filhos que também vão enxergar esse tipo de relacionamento? As pessoas ao seu redor. Então é necessário que você abra os seus olhos hoje, espirituais também, tá, gente? A palavra ela precisa ser interpretada. Todas as vezes
que você entende. Vou dar um exemplo. Todas as vezes que alguém, qualquer pessoa, usar a palavra de Deus para te confrontar ou afrontar, porque confronto gera mudança, a afronta ela é diferente. Para te afrontar, para tentar manipular você a ceder àquilo que ele quer, você vai interpretar a palavra, porque a Bíblia fala que a palavra ela é como espada de dois gumes. Então a espada de dois gumes, gente, é uma espada que corta dos dois lados. Ela corta para você, mas ela corta para mim também. Ela corta para os dois. E não é questão de palavra de Deus ou não. É questão de comportamento. Comportamento abusivo. Amém? A palavra de Deus, gente, ela nos ensina que nós devemos viver em amor e respeito. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, o amor não se orgulha, ele não maltrata, não procura seus próprios interesses, ele não se ira facilmente e ele não guarda rancor. Lá em 1 Coríntios 13 vai falar sobre isso. O amor é o mais precioso dos dons. Então, o amor que você procura não é esse amor que fere, não é um amor que maltrata. Uma mulher que cresceu, né, uma criança que cresceu num ambiente onde a mãe sempre apanhava do pai e passava um dia, a mãe estava lá fazendo carinho e o pai também, essa criança ela vai crescer achando que apanhar de homem é correto, tudo bem. Aí ele vai me bater hoje, mas amanhã a gente vai fazer as pazes. Uma criança que cresceu num ambiente aonde tinha o controle, aonde a mulher trabalhava e o homem que controlava tudo, o homem que xingava, o homem que manipulava, o homem que governava tudo, com mãos de ferro, é uma mulher que vai achar normal se o homem fizer isso com ela. Ele vai achar super normal. Então, por isso que eu tô trazendo isso para vocês começarem a compreender aquilo que Deus quer para a vida de vocês, porque Deus não chamou vocês para isso não, tá? Amém? Vamos lá, gente. Agora eu vou falar sobre o narcisismo e como ele se manifesta. O narcisista, ele é alguém que possui uma visão exagerada de si mesmo, tá? E não tem empatia pelo próximo. É isso aí mesmo, tá? É a pessoa que sou eu e acabou, e mais nada. Eu sou única e exclusiva, só isso, mais nada. Entende? Então você precisa compreender. Eu resumi aqui, gente, o que é o narcisismo para você entender claramente. Ele é alguém que possui uma visão exagerada de si mesmo e ele não tem empatia. Vou falar de novo, não tem empatia pelo próximo. Se ele não tem empatia pelo próximo, ele também não tem por você, porque você é o próximo. Vou te falar algumas características. Algumas características envolvem manipulação emocional para obter vantagens, falta de responsabilidade e culpabilização da vítima, tá? Falta de responsabilidade. A pessoa não assume os erros dela. Não assume, gente. Não adianta porque ela não assume os próprios erros, tá? Então, uma pessoa que tem um comportamento narcisista. Ele tem a necessidade de controle e dominação. Ele tem sedução iniciada, seguida de desvalorização e desprezo. Gente, isso aqui é muito forte. Eu vou mandar depois alguns vídeos para vocês de filmes que falam um pouquinho sobre o relacionamento narcisista, tá, gente? O narcisista é aquela pessoa que ele se ama demais. O ego dele, o orgulho dele é mais importante que qualquer coisa. Ele não ama mais ninguém além dele. E muitas vezes, se esse narcisista é homem, que 90% dos narcisistas são homens, ele é filho de uma mãe narcisista. Então, se você observar que você tem uma mãe e uma sogra dominadora, uma sogra que ela quer controlar a sua vida, uma sogra que você não vai se dar bem com ela, porque ela vai falar que você não merece o filho dela, que você é inferior, que não sabe por que ele casou com você, possivelmente essa mulher é narcisista e por isso o filho dela é narcisista, tá? Normalmente. A manipulação emocional para obter vantagem é uma característica clássica dele, tá? É clássica. Ele faz, vamos lá, uma chantagem emocional. É você que é ruim. Ele faz você se sentir inferior.
Vou dar um exemplo para você. Ele vai nos lugares, ele é aquele cara alegre, papapá. Do lado de fora, ele é amigo da galera. Do lado de fora de casa, todo mundo ama ele. Todo mundo, nossa, fulano é gente boa, fulano é 10, não sei o quê, não sei o quê. Ele entra dentro de casa, o semblante dele muda e ele vira o diabo em pessoa. Ele se desfigura. E aí você vai falar com ele, o que que aconteceu? É aquela pessoa que você nunca sabe o que esperar. Você fica sempre na ponta dos dedos. Meu Deus, e agora? O que que eu faço? Aí do nada ele fecha a cara e você fala, o que que eu fiz? Aconteceu alguma coisa? Aí ele fala, aconteceu. Você sabe muito bem o que aconteceu. Você sabe o que aconteceu e você não sabe de nada. Mas ele faz você se sentir como louco, ele faz você se sentir dependente dele. E ele faz isso para você ter vantagem, para ele ter vantagem sobre você. Ele não tem responsabilidade, lembra? Ele culpa sempre a vítima. Vou dar um exemplo. Se vocês brigarem, ele nunca vai ser culpado. A culpa é sempre sua. E aí depois você vai até ele e fala, me perdoa, me perdoa. E ele vai falar, eu te perdoo, mas você não faz isso de novo não. E você tem certeza que a culpa é dele. Mas ele nunca vai assumir culpa. Ele nunca vai assumir culpa. Por que que ele não vai assumir culpa, gente? Porque o ego dele, o orgulho dele é mais importante. Então ele não abaixa pra ninguém, tá? Ele tem a necessidade de controle e domínio, ou seja, ele não larga você, mas é um homem mulherengo, é um homem que vai te trair, tá? Por quê? Porque ele quer todo mundo aos pés dele, ele quer ser idolatrado, sabe, gente? Ele quer ser idolatrado, não tem o Deus Narciso, é isso aí. Ele quer ser idolatrado. Ele quer que as pessoas se ajoelhem aos pés dele. Então ele vai para um lugar onde ele se sente bem. Se uma mulher der mole para ele, ele vai pegar essa mulher. E quando ele pegar, ele vai te deixar de lado. E ainda vai fazer aquela mulher achar que você é a ruim da história. Ele faz você ser a ruim da história. Quem aqui é separada e se casou com um narcisista sabe o que eu tô falando. Talvez você se casou com um narcisista e foi difícil se libertar dele, porque ele faz isso. Ele faz isso, ele tem um poder de entrar na sua mente e fazer você se sentir a pior das mulheres. Ele faz você se sentir grata todos os dias por ter casado com esse tipo de homem. E normalmente, gente, a violência do narcisista não é na pancada não, tá, gente? Não é violência doméstica dele te bater, não. Ele te mata no emocional. É o seu emocional que ele quer dominar, tá? Então, você precisa tomar cuidado. Por quê? Ele não quer que ninguém olhe e fala que você apanhou. Ele não quer ver você com o olho roxo. Ele não quer que ninguém pense mal dele. Ele tem uma reputação, um nome a zelar. Então, essa pessoa... Disse pra você olhar o seu celular pra ver se você se interessa. Tá. Então, a pessoa, ela precisa... Me perdoa aqui, tá, gente? A pessoa precisa abrir os olhos, por quê? Porque um narcisista, ele é uma pessoa que convence todo mundo. Ele seduz todo mundo. E ele faz todo mundo ficar contra você. Você tem que agradecer todo dia. Olha, você agradece que você tem um marido assim, tá? Aí eu tô falando da mulher separada. Aí a mulher separa de um homem desse, só ela sabe que ela comeu o pão que o diabo amassou. E ele pintou pra todo mundo que ela era ruim. Que ela que era ruim, aquela mulher é uma bruxa, uma víbora, você não sabe o que eu passei na mão dela. Nossa, aquela mulher fez isso e isso comigo. Porque ele quer sempre que as pessoas acham que ele é bom. Bom demais, tá? E eu vou falar pra vocês, tamanha maldade que esse camarada, que esse sujeito narcisista ele faz, que ele é capaz de fazer, que ele te deixa viciado. A psicologia, ela fez ali, gente, alguns testes, né? Ali, eu acho que foi até a Universidade de Harvard, se eu não me engano, fizeram alguns testes. E uma mulher que ela vive com um narcisista, ela tem os mesmos sintomas de um narcótico, ou seja, um usuário de droga. O mesmo efeito para se libertar, o mesmo problema, o mesmo trabalho que a gente tem para se libertar, né, que um narcótico tem para se libertar da droga, é o mesmo padrão que essa mulher tem para se libertar do narcisista. Ela não consegue viver sem, porque é algo muito forte. O que ele faz com ela é uma violência psicológica que ele torna ela dependente dele. Ele fala assim, olha, se você separar de mim, filha, você tá ferrado, você nunca vai achar alguém igual eu. Você nunca vai achar alguém bom igual a mim. E ele briga, ele te põe pra baixo de cachorro, mas depois ele vem e te abraça. É isso aí. É triste demais, não é, gente? É muito triste. Mas um relacionamento com um narcisista é violento. E se você tá vivendo esse relacionamento, gente, por favor, abre seus olhos espirituais. Tem muita gente que me pergunta, pastora, mas se o narcisista se converter? Olha, gente, tem pessoas que não são narcisistas. Eles têm
traços narcisistas, porque às vezes a mãe ou o pai era narcisista, então ele tem alguns traços, características que são padrões de comportamento que vem de pai e mãe. Então ele tem, então é fácil mudar, entre aspas, se ele aceitar Jesus e se ele quebrar o ego e o orgulho dele, ele consegue. Agora, para um narcisista, para um camarada 100% narcisista, é muito difícil, porque ele não vai aceitar Jesus. Pelo contrário, um homem que está na igreja e ele é narcisista, ele massacra o povo de Deus. Ele massacra a sua casa, a sua família, ele massacra. Se ele for o pastor, ele acaba com a igreja, ele acaba com a autoestima da igreja. Ele faz as pessoas entenderem que elas são dependentes dele. É aquela igreja, gente, que está sempre com as mesmas ovelhas, que as ovelhas estão ali atrás dos pastores, por quê? Eles são narcisistas. É aquela pessoa, gente, que não se rende a Deus, lembra? Ele não tem empatia, ele não tá nem aí se você tá chorando, se você tá sorrindo, se você tá triste, ele não está nem aí pra você, nem pra ninguém. Ah, pastor, e se ele tiver um filho? Ele também não tá nem aí pro filho. O negócio dele é ele, 100%, tá? Então você precisa abrir a sua visão. Ah, pastora, e como que eu faço se eu sou cristã? Se você é cristã, minha linda, e você está num relacionamento desse, eu te falo em nome de Jesus. Eu te falo em nome de Jesus. Sinceramente, é necessário você orar e pedir uma direção de Deus, minha filha, porque é complicado, tá? É muito complicado. Você está num relacionamento desse e se separar, você precisa de ajuda, pede ajuda. Ajuda psicológica, ajuda também para sair. Lembra que eu falei para vocês, gente? Um dos meus sonhos, dos meus projetos ministeriais que eu tenho é abrir uma casa para mulheres, tá? Que é pra gente tratar essas mulheres que são vítimas de abuso físico, né? Psicológico, violência doméstica, essas coisas. Deixa eu só procurar um negócio aqui. Deixa eu achar aqui para eu falar para vocês. Como se libertar de um relacionamento abusivo, tá? A libertação começa com o reconhecimento da situação e a decisão de buscar ajuda, tá? Você precisa buscar ajuda. Reconhecer, nossa, pastora, eu enxerguei isso aqui. E, gente, calma, tudo é analisável. Você precisa analisar, ok? Analise. Antes de você falar qualquer coisa, analisa. Tá? Analisa a situação. Busca ajuda. Pastor, eu preciso... Lembra que eu falei pra vocês? Eu preciso de uma ajuda. Vamos fazer uma aula, uma sessão de terapia. Você vai me falar como que é e eu vou falar pra você se é narcisismo, se é relacionamento abusivo. Porque às vezes, gente, é só algo que aconteceu esporadicamente. Isso não torna um padrão. O que vai tornar o que vai mostrar que realmente é quando tem um padrão repetitivo, tá? O que é aquele padrão repetitivo. Porque a gente não pode generalizar. Ah, não, porque meu marido fez isso comigo. Ele fez uma vez e não fez nunca mais. Aconteceu, ele se arrependeu, tá? Uma pessoa que se submete ao Senhor, uma pessoa que está ali, nas mãos do Senhor, é diferente, gente. Ele se rende. Se você é casado com um homem, que você vê que ele não é rendido, que é um homem grosso, ignorante, tá na presença de Deus, mas nunca muda, fica de olho nele. Mas analisa a situação. Antes de você chegar à conclusão, analisa a situação, tá? Eu te aconselho a analisar a situação. Vamos lá. Próximo passo aqui, tá? Fortalecer-se. Não, aí orar e buscar a direção de Deus. Como eu te disse, você precisa pedir ao Senhor. Você que está aqui, que você que aprendeu que precisa ter uma vida de intimidade com Deus, ore, busca o Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor me direcione, eu preciso que o Senhor me mostre, que o Senhor me revele quem é essa pessoa que está do meu lado. E como eu posso fazer para ajudá-lo, tá? O terceiro passo é fortalecer-se na identidade em Cristo. Você precisa entender que você é filha amada de Deus. Senão você não sai desse padrão. Porque como filha, você precisa entender, é esse tipo de comportamento que Deus quer pra mim? É esse tipo de relacionamento, esse tipo de vida que Deus quer pra mim? Você tá entendendo? É isso aí que você precisa prestar atenção. Você não pode simplesmente
Você não pode simplesmente se submeter a isso. Não é isso que Deus quer para você. Você é filha amada do Pai, você é filha de um Deus poderoso. Como eu disse, o Senhor entregou a vida dele por você. E é isso que você acha que ele quer para você? Pastora, mas eu sou cristã. Eu não quero saber da sua religião. Eu quero saber do seu bem-estar físico, emocional e espiritual. O que adianta você ir na igreja, levantar a mão, cantar e voltar para sua casa e levar uma coça? O que adianta você estar aqui? Você está aqui buscando a presença de Deus, buscando um conhecimento, está alegre aqui, mas chega dentro da sua casa e você não tem paz. Você acha que é esse tipo de relacionamento que Deus quer para você? Então você precisa reforçar a sua identidade. Eu sou filha amada do Pai, eu mereço o melhor. Lembra que eu expliquei para vocês? Quando você sabe quem você é, você não aceita mais qualquer coisa. Eu sou filha de um rei. Se eu sou filha do rei, eu sou uma princesa. Uma princesa vai aceitar qualquer coisa. Uma princesa vai aceitar ser insultada, ser humilhada, ser maltratada? Então, a sua identidade ser reforçada em Cristo, ela vai ajudar você a mudar o quadro dessa história, tá? Amém? Outro ponto aqui importante é buscar estabelecer limites saudáveis. Isso aqui é fundamental, tá, gente? Você estabelecer limites saudáveis é importantíssimo. Por quê? Você vai falar, a partir de hoje é assim. Ó, a partir de hoje você não grita comigo mais. A partir de hoje você não fala comigo mais assim. A partir de hoje eu não aceito mais ser tratada assim, tá? Eu não aceito mais. Você estabelece. Porque se você não estabelecer, como é que vai ser? Como que vai ser? A gente precisa ter uma mudança. E você só vai impor mudança na sua casa se você mudar. Gente, lembra que eu falei pra vocês? Eu vivia dentro de um relacionamento assim. O meu marido não é narcisista, mas ele tinha traços narcisistas. Ele tinha traços assim, gente, que acabava comigo. Ele me maltratava, ele gritava comigo. Ele me humilhava várias vezes com palavras. Ele acabava comigo, ele me deixava... Pra você ter ideia, gente, ele mexeu tanto comigo, mas tanto comigo. Não só ele, como os outros relacionamentos que eu tive, me bagunçaram tanto, mais tanto, que eu não me reconhecia. Eu achava que eu era feia, eu achava que ninguém me amava, eu achava que se ele saísse da minha vida eu ia morrer. E por isso eu fiquei presa num relacionamento com ele há muito tempo. E as pessoas às vezes não entendem, pastora, como que você ficou? Porque eu não entendi. A visão de amor que eu tinha, gente, era completamente diferente. Então eu estou falando aqui coisas que eu vivi e dá para mudar. Tem coisa que dá para mudar. Se a pessoa realmente se render ao Senhor, se entregar ao Senhor, mas tem a imposição. Eu começo a impor limite. Olha, você vai até aqui, daqui você não vem mais. E você vai vendo se a pessoa vai mudar. Agora, se a pessoa não mudar, minha filha, infelizmente, pastora, você está falando que é para eu separar? Não, eu estou falando para você divorciar, não. Eu estou falando para você se manter distância. Tem coisa que tem que manter distância, filha. Como que eu mantenho a distância? Um relacionamento. Vou te dar um exemplo. Se tá só no emocional, no psicológico ainda, você impõe limites. Você vai aprender a dizer não. Ah, você vai fazer? Não vou. Ah, porque não, eu não sou doida, eu estou falando com você, é isso aqui, acabou. Começa a falar, a partir de hoje vai ser assim, assim, assim. Aqui eu comecei a falar, se você gritar comigo, eu vou embora. Eu vou sair por aquela porta, eu vou sair, vou andar, vou deixar você falando sozinha, seja em qualquer lugar. Você começa a me tratar com respeito. Eu sou mulher. Eu sou filha amada do Pai, eu não aceito mais ser tratada assim. Então a partir de hoje é assim. Você acha que vai ser fácil, que é da noite pro dia? Não é, gente, da noite pro dia. Mas você se impor, você estabelecendo limite pra você. E aí você vai ver se a pessoa tá realmente ali com você por amor, por respeito, ou porque ela tá a fim de te sacanear, tá? Você que é solteira, minha querida, olha, eu vou te falar uma coisa. Olha, examina bem antes de você casar. Vai casar com qualquer um, não. E presta atenção que tem muita mulher que é narcisista. Talvez você esteja aqui, você que é abusadora da sua casa, você que abusa o psicológico do seu marido, você que manipula ele, você que é chantagista. Você quer ver uma chantagem que você fala? Ah, se você não fizer o que eu quero, eu não vou ter relações com você. É errado. Isso também é um abuso. Então você tem que parar com isso. Fala aí no sua... Jesus me liberta. Eu não posso ser assim. Não é isso que o Senhor tem para você. Você é muito mais que isso. Talvez você veio de um padrão de relacionamentos frustrados lá atrás.
Então começa a mudar, minha filha, começa a ter um posicionamento diferente em nome de Jesus. Deus não te chamou para isso não. Amém? Vamos mudar. Porque muitas vezes, igual eu falei, a espada, gente, ela corta para os dois lados. Não é só para você, não é só para um, não, é para todos. Então a gente precisa se posicionar. Essa postura que você vai ter, essa postura, falou que essa postura que você vai ter, ela vai ajudar você a melhorar, tá? A crescer, a evoluir. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo no final, tá? Mas não esqueça, você precisa estabelecer limites saudáveis. Buscar apoio espiritual e emocional, comunhão com irmãos na fé e aconselhamento adequado. Preste bem atenção. Tem muitas pessoas que têm pastores, mas que os pastores também vivem em relacionamento abusivo. Tem mulheres aqui que vão buscar os seus pastores, os seus líderes, e os líderes também são narcisistas. Então, não adianta muitas vezes, você tem que examinar. Vai e busca ajuda psicológica e também ajuda dentro da igreja. Ore, fala, Senhor, com quem eu devo me aconselhar? Lembra a mulher? A mulher perdeu o marido. E ela vai, a sulamita, ela perde o marido, ela vai até o homem de Deus. Chega lá no profeta Eliseu e fala, profeta Eliseu, o meu marido, ele era teu servo. E ele morreu. E agora eles estão lá para buscar os meus filhos. Me fala. Ou seja, ela foi buscar conselho com a pessoa certa. Ela poderia reclamar com a vizinhança, ela poderia falar qualquer coisa, mas ela foi na pessoa certa. Então, se você orar, o Senhor vai direcionar você a pessoa certa para te ajudar e para te orientar. Tá? Mas você está aqui numa mentoria. E você está numa mentoria para quê? Para você falar. Então, se você precisar, você vai mandar mensagem. Pode mandar mensagem no meu privado. Pode mandar mensagem no privado da Michelle, que ela está aqui também para te ajudar, para te ouvir. Tá? Ela está aí com a gente, pode mandar aí no grupo que alguma das meninas, a pastora Eni está aqui para te servir, para te ajudar também, alguém vai te aconselhar, porque a gente não pode viver dentro desse padrão, tá? E a gente precisa sair desse ciclo de abuso com sabedoria e segurança. A gente precisa pedir orientação ao Senhor para se afastar de relacionamento destrutivo. Porque, gente, você já viu qual o tamanho do índice de feminicídio? Ou seja, mulheres que estão sendo mortas pelos seus maridos. Vocês já viram? Eu vou falar para vocês aqui, tá? A gente precisa ter sabedoria. Não é simplesmente, eu vou sair de casa e vou. Não. Para você sair de casa, você tem que ter um lugar apropriado para você ficar. Para você sair de casa, você tem que ter apoio emocional, porque senão você vai voltar. Você tem que ter acompanhamento com psicólogo ou terapeuta para você não voltar, tá? E você também não tem que sair por qualquer coisinha, não. Tá? Peça ajuda. Ah, pastora, mas ele me bate. Filha, deixa eu te falar uma coisa. Tá apanhando? Você vai lá, é Maria da Penha. Tu vai ligar lá pra polícia e vai falar, é Lei Maria da Penha, eu tô apanhando. Tá? É assim que funciona. Ah, pastora, tem muitas mulheres que fazem... Gente, lembra que eu falei? Não julgue a vida de ninguém, pensa na sua vida. Porque você salvando a sua vida, você pode salvar outras mulheres. Só você sabe o que você passa dentro de casa. Tem muitas mulheres que apanham calada, tem muitas mulheres que sofrem um relacionamento abusivo e com homens de Deus, que dizem ser de Deus. Pastora, você está falando contra os homens de Deus? Não. Eles não são de Deus, porque se eles fossem de Deus, eles não agiriam assim. Você acha que é isso que Deus quer? Você acha que Deus faz isso? Que dia que Deus te deu um tapa na cara? Que dia que Deus deixou você passando fome? Que dia que Deus te humilhou? Que dia? Nunca, né? Então você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar e não aceitar isso. Mas para você sair de um relacionamento, você precisa ter sabedoria. Não é simplesmente sair, tá? Lembra que eu falei? Vou montar uma casa em nome de Jesus. O Senhor vai enviar o recurso para que eu monte essa casa. Essa casa, gente, ele vai servir como abrigo para essas mulheres. Ah, eu preciso sair de um relacionamento abusivo. Eu não tenho para onde ir. Ela vai ser acolhida ali até que ela conserte a vida dela e vai viver uma nova história. E ali ela vai ser ouvida, ela vai ser amada, identidade restaurada, renovada para a glória do Senhor, vai ter um encontro com Deus e Deus vai abrir as portas para ela em nome de Jesus, para que ela de fato seja livre, tá? E retome a vida dela, tá? Então, para sair do ciclo, a gente precisa disso também, tá bom, gente? O amor de Deus, ele é a chave para curar todos os tipos de relacionamento, todas as feridas emocionais, tá, gente? Ele promete a restauração e o novo começo. Olha, lá em Salmos 34, 18 vai dizer assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvo de espírito abatido. Pastora, se o meu marido mostrar arrependimento, o Senhor está perto dele, se ele mostrar arrependimento.
E o arrependimento vem com o quê? Com o tempo. Ele vai demonstrar, é um novo padrão de comportamento que ele precisa ter, tá? Para você confiar nele de novo. Então você precisa, eu posso dar uma chance se ele se arrepender? Dá sim. É o seu marido, você casou com ele. Mas o que eu estou falando para você é que você precisa impor limite. Olha, a partir de hoje a gente vai se relacionar, mas vai ser assim, assim, assado. Eu não aceito mais. Isso tem mais a ver com você do que com o outro. Ele tá aqui fazendo mentoria? Não, você tá. Então é você que precisa entender, que precisa impor limites, que você precisa dar um basta em algumas situações, tá? Porque o Senhor, ele tem um plano de restauração para todos que querem. Pastora, a gente já foi assim no passado, mas a gente mudou. Lembra? Eu falei para você, o meu relacionamento mudou. Deus transformou o meu relacionamento. Hoje, gente, o meu marido é uma bênção. Hoje meu marido é mais carinhoso que eu, tá? Hoje meu marido se preocupa comigo. Hoje meu marido, ele é o homem que eu preciso do meu lado. Mas nem sempre foi assim. Mas porque eu perseverei, eu lutei, eu coloquei em jejum e oração, mas eu também me posicionei. Eu disse, não. A partir de hoje é assim, basta. Você entende? Então tem coisas que diz respeito a gente. Então você também precisa, minha linda, em nome de Jesus, guardar isso no seu coração, tá? O Senhor, ele quer restaurar sua casa, ele quer restaurar seu relacionamento. Mas é necessário ter um arrependimento genuíno. E hoje que você entendeu que existe algum tipo de abuso, você precisa focar nisso aí, tá? Agora eu vou falar pra você mais um pouquinho aqui. Deixa eu pegar aqui pra você que eu vou falar um pouquinho mais a fundo sobre violência doméstica, tá? Prof, Valesca, tá acabando, a gente só tem 1 minuto. Tá, então vou encerrar aqui e a gente volta, tá? Para vocês, gente, sobre feminicídio, tá? O feminicídio, ele é o que, gente? É a morte da mulher, tá? Por meio de violência. E muitas mulheres atualmente estão sendo vítimas de feminicídio. E a maioria das mulheres que são vítimas de feminicídio, elas vêm por quê? Porque o ex-marido mata, o ex-namorado mata. Então, todas elas derivam de relacionamentos passados ou até mesmo um relacionamento atual. Um homem que é violento, ele não suporta ver a mulher indo embora. Um homem que é violento, que é narcisista, muitas vezes ele não suporta a mulher indo embora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E a violência doméstica, gente, e violência contra a mulher, eu vou falar assim, elas são questões graves que afetam a nossa sociedade. Vamos falar assim, o mundo inteiro passa por isso. Mas vamos falar aqui do Brasil. De acordo com a pesquisa, gente, com a 10ª pesquisa nacional de violência contra a mulher, realizada pelo Instituto Data Senado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, 3 em cada 10 brasileiras já foram vítimas de violência doméstica. Gente, pensa na quantidade de mulheres que a gente tem aqui no Brasil. Agora imagina que a cada 10 mulheres, 3 já foram vítimas ou são vítimas de violência doméstica. Então, é um número absurdo, tá? E em 2023, o número de mulheres que sofreram algum tipo de violência doméstica foi de 258.941 vítimas, tá? Representando um total de 9,8% em comparação com 2022, ou seja, cresceu. Além disso, o número 190 da Polícia Militar ele foi acionado 848.036 vezes para reportar episódios de violência doméstica. E houve um crescimento de 16,5% nos casos de ameaças, totalizando 778.921 ocorrências. E até em 2024, a Justiça Brasileira ela recebeu 318.514 processos de violência doméstica, 56.958 de estupro e 5.263 de feminicídio em apenas 5 meses. Só nos primeiros 5 meses a Justiça recebeu esse tanto de processo. Para vocês entenderem como é grave. Como é gravíssimo a questão de violência doméstica, a violência contra a mulher. E, gente, muitas vezes a violência contra a mulher envolve toda a família. Por quê? Ela vai envolver os seus filhos, se você é uma mulher casada e tem filhos, vai envolver seus filhos. Vai envolver seus pais ou seus familiares, porque muita gente não vai nem conviver com você mais, vai achar que você é boba, que você é estúpida. E muitas pessoas, nós, por exemplo, a gente deixa... Quantas vezes, gente, a gente já julgou? Porque a gente não sabe, nossa, fulano é bobo, fulano
Bate, 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 ela tá ali. Fulano trai, 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 e a mulher tá ali. Tá? Vou falar de novo, principalmente nós no meio cristão. A gente precisa entender, tá, gente? Tá traindo, 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 já virou um padrão de comportamento, não é normal. Tem algo espiritual? Tem, mas tem comportamental, lembra? Se for espiritual, tu manda o demônio sair, ele vai embora, em nome de Jesus. Mulher, tu tem autoridade de expulsar o demônio que tá na vida do seu esposo, expulsa. Demônio do vício, demônio... Expulsa. Deus vai te mostrar qual demônio que tá agindo, expulsa. Se é emocional, tu leva ele, vamos fazer um tratamento, vamos curar, porque só Jesus que cura. Vamos curar isso aí, meu filho. Tá aí, cura emocional. Agora, comportamental é ele que tem que mudar. Mas para ele mudar, você precisa estabelecer um limite. Olha, até aqui você vem. Passou daqui não. Acabou, chega. Amém? Então, vamos lá, gente. Eu vou falar de novo para vocês. Algumas coisas que podem levar à violência doméstica. Porque muitas vezes começa pequenininho, mas acaba grande, tá? Relacionamentos abusivos, eles podem se manifestar de várias formas, afetando a saúde física, emocional e psicológica das vítimas. Tá? E eu vou falar alguma coisa aqui. Abuso físico, que eu falei, envolve agressão corporal, empurrão, soco, qualquer forma de violência que causa dano físico, tá? E como eu disse também, ameaças. Abuso psicológico ou emocional é característico por comportamento que visam controlar, manipular ou diminuir a autoestima da vítima. Humilhação, ameaça, isolamento, igual eu falei, e controle excessivo. Abuso verbal inclui insulto, xingamento, grito, qualquer forma de comunicação que degrade ou menospreze a vítima. E abuso sexual ocorre quando há imposição de atos sexuais sem o consentimento da vítima, incluindo coerção, manipulação ou uso de força física, tá? Isso é abuso sexual. Abuso sexual. Vou falar de novo, abuso sexual. Pastora, mas eu sou casada. Sim, mas se você tem sexo forçado, você está sendo abusada ou até estuprada. Pastora, é verdade esse bilhete? É verdade esse bilhete. Eu atendo muitas mulheres que reclamam, meu marido me estuprou. Pesquisa, só vocês pesquisar, gente. Tudo que eu tô falando para vocês aqui é no alto. Eu sugiro de todo o meu coração que vocês mergulhem nesse conhecimento. Vai buscar mais a fundo, sabe porque nós não podemos ser cativas. O Senhor fala que o povo dele perece por falta de conhecimento. Então, busque conhecimento, abra a mente o entendimento de vocês, para que vocês se livrem disso e possam ajudar outras mulheres também, tá? Abuso financeiro ou econômico, é aquele que eu te falei, que envolve controle das finanças, impede a vítima muitas vezes, tá, gente? A mulher que é vítima de violência doméstica, vítima de abusos domésticos, ela não trabalha. Ela é totalmente dependente do dinheiro do marido, dos recursos do marido. O marido não deixa ela trabalhar. Tá? Isso também é um abuso financeiro e econômico, tá? Mas também é uma forma dele violentar ela, é uma forma dele controlar, dela entender que ela não vai sobreviver sem ele, tá? Uma característica do narcisista também. Abuso moral refere-se à difamação, calúnia ou qualquer ação que prejudique a reputação da vítima perante terceiros. Por exemplo, vai lá e fala mal de você para a sogra, fala mal de você num grupo de amigos, fala mal de você para os filhos, sua mãe é uma porca, sua mãe é uma burra. Isso também é abuso moral, tá? Acaba com a sua reputação, isso não é legal. Abuso patrimonial consiste na destruição, subtração ou retenção de bens, documentos pessoais, instrumentos de trabalho ou recursos econômicos da vítima. Presta atenção, destruiu qualquer coisa sua. Tem homem que pega o celular da mulher e quebra. Já é tipo de violência. É abuso patrimonial, ele quebrou, ele destruiu alguma coisa que é sua. Pegou suas roupas, rasgou, queimou, é abuso patrimonial. Você, sua abençoada, vou falar assim, quando você pega as roupas do seu marido e queima, também vou queimar tudo. É isso aqui que você tá fazendo com ele, tá? Porque eu não vou passar a mão na cabeça não e achar que é só homem que faz isso não, que tem muita mulher que faz isso. Mulher, vou falar assim, as mulheres lá fora, porque você que tá aqui nessa mentoria, você não é que você já passou desse nível há muito tempo, tá? Que dá uma de doida, que grita, que faz, para com isso. Negligência. Ocorre quando há omissão de cuidado básico necessário à saúde e ao bem-estar da vítima, sendo mais comum em casos envolvendo crianças, idosos ou pessoa com deficiência, tá? A negligência, ela envolve muito, por exemplo, maltrato com os filhos, ou até mesmo, por exemplo, você que tá aí, mulher, você não trabalha,
e o teu marido deixa você passar fome, é negligência. Ele não te ajuda a cuidar da sua saúde. Você fala assim, eu tô doente, eu tô passando mal. Ele não entende que você está passando mal. Para ele você tá de gracinha, tá? Tem tudo isso aí, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, gente. Porque tem tudo isso aí, tá? Então tem muita mulher que faz isso, gente, infelizmente. Eu não vou falar que só homem não, que tem muita mulher que faz isso também, tá? Então quebrar as coisas um do outro, destruir, é você estar ali, né, em abuso patrimonial, e a negligência, ela ocorre quando você deixa de lado. Até você também. Seu marido tá passando mal. E se ele quiser, ele vai no médico. Não é assim que funciona não, tá, gente? Isso aqui é negligência. Isso também, dependendo se for criança ou abuso ou idoso, você vai até preso. É fundamental, gente, a gente reconhecer e compreender esses diferentes tipos de abuso para identificar situações de violência e buscar ajuda adequada. A conscientização e educação sobre o tema são passos essenciais para a prevenção e combate contra a violência doméstica e aos relacionamentos abusivos. Nós precisamos nos revestir de uma nova armadura. Nós precisamos colocar essa armadura para a gente guerrear nessa terra, para que a gente seja liberto e liberte outras mulheres. Lembra que eu falei? Ainda existe uma guerra que nós mulheres precisamos vencer. E essa guerra é contra nós mesmos. Nós precisamos nos levantar e nos posicionar, tá? Ter um posicionamento diferente, dignos de filhas, dignos de princesas. Nós somos filhas do rei. Então nós devemos nos posicionar e nos levantar uma bandeira de paz, de não à violência doméstica, de não ao abuso, tá? Por quê, gente? Porque em pleno século XXI, quase século XXII, digamos aí, a gente ainda viver nesse padrão de violência, onde cada dia mais mulheres estão sendo mortas ou maltratadas. Gente, são muitos casos. São muitos casos. Vocês não têm consciência disso. Então comece a estudar. Eu sugiro você que mergulhe nesse conhecimento e abra o teu coração, tá? Abra o teu coração. E apanhou Maria da Penha, sem pena e sem dor. Ai, pastor, ele é pai dos meus filhos. Ai, fica apanhando do pai dos seus filhos, minha linda. Apanha. Tá bom? Fica apanhando e você vai ensinar para sua filha, principalmente, que quando ela casar, ela pode apanhar do marido, que tá tudo bem. Tá bom? Continue apanhando, porque o seu filho vai crescer e vai esfolar a cara de outra mulher também. É assim que vai acontecer. Então, deixa esse homem livre, porque qualquer hora ele pode te matar, e aí ele arruma outra para apanhar, né? É mais ou menos assim que funciona. Mas aí cabe a você, tá? A minha parte é abrir os seus olhos espirituais. Eu te digo, Deus te chamou para ser filha. Deus te chamou para ter um relacionamento íntimo com Ele, para você entender o que é amor de verdade. O amor não destrói. O amor não inveja. O amor, ele não maltrata. O amor é bondoso. O amor é caridoso. O amor, ele é um dom e ele precisa entrar dentro dos nossos lares. Então você precisa começar a pedir ao Senhor, através do Espírito Santo, que derrame o teu coração, assim, inunde o teu coração de um amor tão grande, para que você venha transbordar esse amor na sua casa. E lembra, a vontade de Deus, gente, a vontade de Deus sempre é e sempre será que o seu relacionamento seja restaurado. E existe restauração, tá? Eu não estou falando aqui se separe, larga, abandona. Estou falando de você se posicionar. Espírito Santo, o que eu devo fazer? No meu caso, o Espírito Santo falou, existe restauração para você. E eu lutei por isso. E até hoje, eu tive que mudar o meu comportamento. E o meu marido mudar o comportamento dele para que a gente tivesse o relacionamento que a gente tem até hoje. Pastora, é perfeito esse relacionamento? Não, gente. Não é perfeito, não. Tem coisas que eu tenho que lutar contra mim. Assim como tem coisas que o meu marido luta contra ele até no dia de hoje. Não é perfeito. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus, ele pode restaurar qualquer relacionamento quebrado. Não existe relacionamento quebrado que Deus não possa restaurar. Ele pode. Mas Deus não te fez para sofrer. Deus não te fez para viver debaixo de um jugo desse. Isso é um jugo de escravidão. E Deus te fez para ser livre. Deus te fez para ser filha. Então, eu quero que você fique com essa mensagem no teu coração. E que o Senhor, ele abra os teus olhos espirituais para que você veja e para que você entenda. Ele abre o seu intelecto para você compreender. Porque se você estiver vivendo vítima disso, por favor, chame, gente. Eu estou falando com você. Me chame ali no privado. Chame uma das meninas aqui da equipe, para que a gente possa ajudar você, tá? Para a gente poder orientar você, porque Deus não te fez para isso. Você é filha amada do Pai e nada e nem ninguém pode mudar isso. E não é o desejo do coração do nosso Pai ver uma filha sofrendo. Amém? Então fique com Deus e daqui a pouco tem mais.